Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Lucas, no capítulo 24, né? Aqui vem falando da ressurreição de Jesus, né? Que já tinha passado já no primeiro dia da semana, as mulheres foram lá no túmulo, aonde bem cedinho, aonde Jesus tinha sido colocado. E quando ela chegou lá, ela não encontrou o Senhor Jesus lá. Elas encontraram o anjo do Senhor, né? Pois quando ela avistaram que Jesus não estava lá, elas ficaram perplexas, né? Aqui vem mencionando aqui no 24, no capítulo 2, né? Aqui vem dizendo no 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que havia preparado. Viram que a pedra tinha sido afastada da entrada, ou seja, a pedra que havia colocado ali, ela tinha um selo, né? E não era fácil de ser arrastada, ela era muito pesada. E ela tinha visto que não havia mais a pedra, estava aberta. Então elas entraram na facilidade, né? E viu que o Senhor Jesus não estava lá, né? E os dois homens apareceram vestidos com um manto resplandecente. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntou: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive, né? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembra-se do que ele disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus, né? Assim como o anjo estava mencionando, o que ele falou era o que Jesus tinha falado para eles antes dele ir para a morte da cruz, ao qual ele já vinha preparado o discípulo, né? E que ao terceiro dia eles iria ressuscitar, né? Pois era necessário, como o anjo falou, foi o que Jesus falou. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus, voltando do túmulo, foram contar os 12 discípulos e todos os outros que havia acontecido. Então Maria Madalena e Joana, Maria, a mãe de Tiago, e outras mulheres que acompanharam, né, relataram tudo aos apóstolos, né? Então eles foram os primeiros a ouvir o que essas mulheres avistaram, né? Então os discípulos já tinham um grande motivo para se alegrar, porque Jesus não estava lá. Se cumpriu com a palavra que Jesus falou. E vem mencionando assim, depois que elas foram explicando detalhadamente o ocorrido, né? Que avisaram para ela tudo que Jesus já tinha falado, né? Mas só que eles não acreditaram nela. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. E abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu o pano de linho vazio, né? Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Então, eles não estavam dando muito crédito ao que elas estavam falando, né? Não estava acreditando nela, né? O que aconteceu? Pedro saiu correndo e foi lá avistar com os próprios olhos se Jesus estava lá ou não. Quando ele chegou lá, estava um pano lá, o linho dele, né? E ele viu que não estava lá. Estava vazio o túmulo lá de Jesus. Então ele voltou para casa, admirado o que havia acontecido. Ou seja, eles ouviram Jesus falar, eles já estavam preparados, mas pela cena tão forte que eles avistaram, de ver Jesus sendo crucificado, né? O quanto ele sofreu, o quanto foi humilhado, né? E eles ainda estavam em estado de choque por ter visto o tamanho sofrimento, o tamanho que foi esse sacrifício dele vivo, sendo açoitado, né? Sentindo dor. E eles se sentiram no lugar de Jesus. Para eles não foi fácil, eles estavam se sentindo muito tristes pelo que estava acontecendo, mas eles também já foram avisados que era necessário o Filho do Homem, né, passar por isso, porque ao terceiro dia ele ia estar de volta
e eles podiam se encontrar de novo, né? Mas não é fácil você ver uma pessoa ali sofrendo, né? Sendo humilhada, espancada, açoitada, tudo pelos nossos pecados, tudo para que possamos hoje ter livre acesso ao Pai, para que possamos usufruir das maravilhas do Senhor, né? Então, foi pago um alto preço, nós valemos muito, né? Esse sacrifício nos garante vida eterna, nos garante livre acesso ao Pai, nos garante liberdade, né? E benefícios para nós, filhos de Deus. Nós não somos inimigos de Deus, nós não somos criaturas, nosso nome também mudou, somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. E hoje vivemos na graça de Deus. Amém? E tudo isso porque o Pai nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus para que pudéssemos sair da morte para a vida, amém? E aqui vem mencionando que no caminho de Emaú, naquele mesmo dia, né, que aquelas mulheres tinham avistado que o corpo de Jesus não estava lá no sepulcro, no túmulo, né? E naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaú, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Né? Então, eles estavam comentando sobre o ocorrido do Senhor Jesus. E Jesus percebeu e se juntou a eles, né? E se aproximou, começou a andar com eles. E os olhos dele, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, eles estavam impedidos de reconhecer quando Jesus se aproximou e ficou querendo participar da conversa deles, ao qual eles estavam conversando, que era sobre o Senhor. Ele disse assim, olha, eles estavam falando a respeito do que tinha acontecido, né? Que Maria foi lá, juntamente com a Maria Madalena, Joana, as pessoas todas avistaram o túmulo vazio, né? Então eles não estavam nem acreditando muito, mas eles estavam comentando sobre isso, né? E Jesus já conhecia o coração dos seus discípulos, né? Jesus queria se apresentar para os seus discípulos, Jesus queria aparecer ali para eles, né? Mas querendo saber o que passava no coração deles, porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, né? Mas Jesus queria ir mais a fundo, queria deixar eles falar, para ver, né, se eles tinham guardado o que Jesus falou, né? Então eles não conseguiam enxergar porque eles ainda estavam incrédulos. É verdade, quando as mulheres vieram até ele, eles ficaram incrédulos, não acreditaram. Com isso, Jesus se aproximou e eles, né, não reconheceram, os olhos deles estavam fechados. Isso mostra o quê? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e com o coração aberto, né, aceitamos, né? Quando nós aceitamos o que Jesus fez por nós, né, naquele momento, né, você passa a crer, né, o véu passa a ser arrancado dos seus olhos e você passa a ser salvo, né? Chegou salvação para você, ou seja, você foi salvo pela fé, né? E o que acontece? O véu foi arrancado. Naqueles momentos eles não estavam aceitando, acreditando que Jesus havia ressuscitado, que eles tinham encontrado Jesus. Então, a incredulidade deles impedia deles enxergar Jesus naquele momento, né? E Jesus continuou querendo saber mais do que eles estavam falando. Jesus perguntou para ele, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Jesus queria saber, o que vocês estão falando? Eu estou querendo saber, eu quero participar também. O que vocês estão falando aí, hein? Pega aí, Mel. Aí eles vão começar já a entrosar Jesus na conversa, né? Ele falou assim, e eles
pararam com o rosto entristecido, né? Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias, né? Então eles estavam tristes, estavam querendo saber queria saber o que viria dele. Na verdade, Jesus já sabia, mas Jesus queria interagir com eles, né? E eles viram assim, ó, estava bem entristecido, né, o semblante deles, né, porque eles estavam ainda assimilando tudo aquele sofrimento, toda aquela dor, sem poderem fazer nada, né? Então, eles falando e Jesus fazendo como desentendido para ver o que eles iam falar. Jesus queria a interação dele, Jesus queria ver o que iria sair deles ali, né? Então, o que acontece? Eles falaram, o Senhor, eu acho que é o único que não sabe o que está acontecendo aqui, o que houve, o ocorrido que aconteceu aqui nos últimos dias, né? Aí Jesus, que coisa? Boa noite, gente. Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavra, de ações, poderosa aos olhos de Deus e de todo o povo, né? Então, chegou no ponto certo que Jesus queria, né, extrair dele ali. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos entregaram para que eu fosse condenado à morte e crucificaram, né? Eles falando, né? Já que ele não sabia, então vamos explicar para ele o ocorrido, né? E começou a detalhar o que já tinha acontecido, né? Esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias, né? Já era 3 dias que já havia acontecido e que Jesus já se cumpriu o que ele falou, ele já tinha sido ressuscitado. E algumas mulheres do nosso grupo, eles estavam falando, eles foram lá no túmulo hoje bem cedo, voltaram contando a história surpreendente, né? Disseram que o corpo deles havia sumido e que viram um anjo que disse para ele que Jesus está vivo. E alguns homens do nosso grupo correram até lá, né, para ver de fato se o que aquelas mulheres estavam falando era verídico. E chegou lá, ele não encontrou. O túmulo de fato, verdade, estava vazio, né? Então Jesus disse: como vocês são tolos, como custa entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Filho sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então Jesus foi detalhando, foi explicando que foi o propósito de Deus, né? E que já tinha avisado, e eles estavam ali custando entender que tudo aquilo já tinha acontecido, já foi alertado, já foi avisado, e porque eles estavam agindo sem entender, né? Então Jesus conduziu todos os escritos de Moisés, os profetas, explicando o que a Escritura dizia a respeito dele. Né? Ele falou, e aproximando-se de Emaú, o destino deles, Jesus fez com que se seguiriam viagem. Mas eles insistiram tanto, dizendo assim, olha, fique conosco essa noite, pois já é tarde. Jesus foi para a casa deles e quando estava à mesa, ele tomou o pão, o abençoou e depois partiu e lhe deu. Né? Então eles estavam na mesa, Jesus foi com eles até a casa, já estava tarde, Jesus ia embora, mas eles insistiram, Jesus acabou ficando. E naquele momento eles tomaram a ceia, né? Ele sentou na mesa, tomou o pão e abençoou. Depois ele partiu. Não, quando estava à mesa, ele tomou o pão, né? Eles se alimentaram. Jesus abençoou
né? E partiu para cada um. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Então, naquele momento que eles comeram o pão, o Senhor Jesus abençoou, os olhos deles se abriram, né? E foi a hora que Jesus desapareceu, né? Quando nós nos alimentamos espiritualmente da palavra de Deus, os nossos olhos é abertos, né? Como se fosse uma escama sendo retirada dos nossos olhos. Nós passamos a contemplar, passamos a enxergar com clareza aquilo que nós não conseguimos avistar. Conseguimos entender, compreender, né, os propósitos, a palavra de Deus, o que o Senhor, Ele fala, o que Ele fez por nós. E quando enxergamos, né, a gente passa a assumir os nossos direitos, passamos a usar a palavra de vida. Com isso, nós não ficamos mais por baixo, nós ficamos por cima, ou seja, nós lideramos no mundo espiritual, tomando posse do que Jesus fez, assumindo nossos direitos de filho, né? Nossos direitos de filho, nós vamos exercer a autoridade, vamos começar a ordenar e tudo vai passar a existir, ou seja, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Tudo que desligarmos na terra será desligado no céu, né? Nós vamos fazer as mesmas obras que o Senhor fez e ainda maiores. Os olhos dele se abriram, né? Foi abençoado o pão vivo que desceu do céu, veio. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso sustento, que nos faz estar cada vez mais vivos e acesos para que possamos, né, andar no caminho dele, perseverando até a volta dele, em nome de Jesus, né? A palavra dentro de nós é o nosso combustível para mantermos de pé e continuar marchando, continuar andando, né? Com a semente de Deus dentro do nosso coração, nós temos condições de sobreviver, né? Porque ela é espírito e vida, é a nossa fonte de inspiração. Com a palavra de Deus, né? Vamos conseguir andar em novidades de vida. Vamos andar, né? Para testemunhar da grandeza de Deus, do poder de Deus. Com a palavra de Deus, temos condição de vencer a nós mesmos, de vencer pela fé tudo aquilo que tem se opondo, tudo aquilo que está se levantando contra as nossas vidas. Amém? Pois para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E terminando o teu negócio, seja firme, pois a luz do Senhor brilhará em seus caminhos. Então, com a palavra de Deus nos liberando, né, nós vamos ter êxito em nome de Jesus. O Senhor Jesus desapareceu naquele momento, né, quando os olhos dele se abriu, né, e na mesma hora levantaram e foram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 discípulos, os outros que estavam reunidos com eles, né? Então aconteceu que na mesma hora eles foram lá para Jerusalém e encontraram com os 12, os 11, né? E os outros que estavam reunidos com eles, que lhe disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Ah, não, aqui eu não li o capítulo 32, vem dizendo assim. Depois que o Senhor Jesus desapareceu, eles ainda não tinham visto que era o Senhor, Jesus apareceu. Depois na mesa eles falaram assim, disseram um aos outros, não ardia o nosso coração enquanto ele falava, né? Enquanto ele explicava, né? Quando ele explicava as escrituras, não ardia o nosso coração, ele estava questionando, falando um para o outro. Tipo assim,
cadê aquele homem que estava aqui? Ele sumiu. Quando ele sumiu, eles falavam assim, ué, não ardia o nosso coração quando ele mencionava da palavra, mencionava as escrituras? Então eles entenderam naquela hora, né, que era o Senhor, né? E eles foram lá para Jerusalém, né, se encontrar com os 11 discípulos, né? Então os dois contaram a Jesus. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andava pelo caminho, né? Então aqueles homens contaram para os seus discípulos, né? Para os discípulos, como tinha encontrado Jesus, né? Que depois do partir do pão, ele sumiu, ele desapareceu, né? Eles não tinham entendido quem era, né? Aí, enquanto contava isso, enquanto ele estava explicando o ocorrido, Jesus apareceu no meio deles e disse assim, olha, a paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viram um fantasma. Então Jesus falou assim, agora eu vou aparecer para eles. Quando eles estavam conversando, né? Tava aquele alvoroço, todo mundo assim ansioso, ouvindo o que tinha acontecido. Aí Jesus chega e fala, a paz seja convosco, né? E eles ficaram viraram uma estátua, paralisado, né? Assustado, amedrontado. Pensaram que era um fantasma, porque eles tinham visualizado uma cena de Jesus, né, o qual estava lá pendurado no madeiro, e agora vendo que Jesus, né, não estava assim, tinha as marcas nas mãos, né? Então eles ficaram assim, nossa mãe, acharam que era um fantasma, né? Tem quando a pessoa vê que alguém está ressuscitando ali dos mortos, está ressuscitando do caixão, e a pessoa viu o sofrimento, que a pessoa morreu, um estado, né, grave, um estado que aparentemente não tem como sobreviver, e ela morreu, depois você vê ela levantando, a pessoa fica com medo, se assusta, né? Imagina a cena deles, né, reagindo assim, né? E Jesus falou para ele, olha só, por que vocês estão perturbados? Porque o coração de vocês estão com dúvida. Eu não falei com vocês o ocorrido, eu deixei vocês avisados. Eu disse que ia vir ao terceiro dia encontrar com vocês. Eu falei, né, que por um pouco de tempo vocês iam estar tristes, mas depois vocês iam se alegrar, né? Essa tristeza se transformaria em alegria. Jesus tinha falado para ele. Qual é a dúvida de vocês? Aí ele falou assim, vem aqui, toca nas minhas mãos, nos meus pés, sou eu mesmo, venha ver, sou eu, falou para eles, né? Toca e veja que eu não sou um fantasma, né? Pois o fantasma não tem carne e nem osso, como vem que tenho. Jesus falou, olha, o fantasma não tem carne e não tem osso. Vocês estão tocando nas minhas mãos, nos meus pés, vocês estão contemplando que eu tenho osso, que eu tenho carne. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, né? Continuaram a ficar olhando, admirados, né? Cheio de alegria, ao mesmo tempo eles estavam sem acreditar, cheio de alegria e de espanto, né? Então Jesus perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então Jesus estava aos poucos quebrando, Mel, assim não. Jesus aos poucos estava quebrando, né, essa incredulidade deles, né? Jesus falou para ele assim, vocês têm alguma coisa para comer, né? E eles disseram, um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Aí foi que ele comeu, a ficha deles foi caindo mais ainda, né? Em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu falei que deveria de cumprir, né? Então ele abriu a mente para que entendesse a escritura. E disse, sim, aí
está escrito que o Cristo haveria de sofrer. Então Jesus começou a explicar para ele, olha, eu vou falar com vocês de novo, vou explicar o que eu conversei com você. Que era necessário Cristo sofrer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamado com autoridade, seu nome e todas as nações começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu falei para vocês, tudo que eu disse para vocês se cumpriu. Eu estou aqui e vou para o Pai. E não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que há de cuidar de vocês, que há de ensinar no que for necessário, no que for útil, né? Ele dizendo para eles. E agora eu envio vocês a promessa do meu Pai. Mas fique na cidade até que seja revestido do poder do céu, né? Então Jesus se levantou de Betânia, as mãos para o céu e os abençoou, né? Então quando ele abençoou, né? Enquanto ele abençoava, ele deixou-os e foi elevado ao céu, né? Então quando Jesus abençoou, né? Ele foi levado ao céu. Então eles começaram a adorar o Senhor e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria. Estava sempre no templo louvando a Deus. Então esse foi um momento marcante, foi um momento tão desejado também para o Senhor, porque o Senhor amava os seus discípulos. Ele tinha orado ao Pai pelos seus discípulos, né, para que o Senhor cuidasse deles, pois ele estava aqui no mundo, estava cuidando dos seus discípulos. Então ele também orou para os seus discípulos antes de ir. Então Jesus estava com saudade dos seus discípulos também. Ele queria estar ali com eles, esse vínculo de amor, de carinho, de proteção, né, de zelo, do cuidado deles, da amizade, estava sobre ele. E os discípulos e aqueles que lhe seguiam também estavam ali, cheios de tristeza, né, querendo por tudo ocorrido, né? É claro que eles tinham que se alegrar porque a vida foi comprada. Jesus veio salvar o que havia perdido, né? Eles poderiam contemplar agora de uma nova vida e assim o nome do Senhor estaria sendo glorificado. Eles puderam contemplar, né, tudo aquilo que Jesus falou. Então todas as palavras de Deus, do Senhor, elas são espírito e vida, ela nunca vai perder ao vazio. Todas elas merecem atenção, merecem confiança, merecem respeito, porque ela não volta vazia, ela há de se cumprir, né? Ou seja, passará os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, ela jamais vai passar. Ela se cumpre na hora e no momento certo. Devemos crer e agora aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, né? Para cada um de nós que já estamos acompanhando, estamos meditando na palavra, vendo que a cada dia mais o Senhor está próximo, que a cada dia devemos estar unidos ao Senhor, fortalecidos, acesos, para que possamos ouvir o Senhor Jesus. Não é verdade? Então, nós que somos filhos de Deus, que estamos andando em justiça, que estamos mantendo essa chama acesa, que estamos andando na obediência, aguardamos ansiosamente o Senhor Jesus vir nos buscar para a nossa moradia permanente, para o lar celestial. Glória a Deus. Então, se você quer estar ao lado do Senhor, se você não quer ficar aqui nesse mundo, é hora de se render ao Pai, é hora de buscar, de se arrepender e voltar para o caminho e aceitando Jesus, né? Firmando a sua aliança com o Senhor, você vai agora procurar agradar o Senhor, fazer o que é certo.
e o seu nome também estará escrito no livro da vida, né? Terá que zelar por a sua salvação, ou seja, guardar o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Nós devemos a gratidão ao nosso Deus por ter enviado o seu Filho. E essa forma de gratidão é sempre acertando, é sempre fazendo certo, é sempre agradando a Deus, não saindo dos caminhos dele. Não trocar a nossa salvação por um prato de lentilha, né? E manter a nossa fidelidade para com ele, em nome de Jesus. Amém? Agora, se você já está no caminho do Senhor, se você está compartilhando desse pão, desse alimento espiritual, contemplando, se alegrando por essa vinda de Jesus, por ver, né, o cumprimento da palavra dele, tudo que ele disse não caiu por terra, é verídico, é verdadeira, né? É uma alegria lermos essa passagem, porque nós vemos que tudo que o Senhor Jesus fez foi com êxodo, ele não jogou a toalha, ele foi até o fim com a missão dele e o último prazo ele passou, ele concluiu com êxodo, está consumado, né? Satanás foi derrotado, né? Então, o Pai o recebeu, glória a Deus, o Pai o recebeu, né? Porque Jesus, enquanto estava lá na cruz, ele estava sozinho. O Pai tinha deixado ele passar esse processo sozinho, não é verdade? Mas agora ele foi bem recebido, ele foi coroado, né? Quando nós passamos pelos processos ao qual Deus assim nos permite, nós somos coroados, a nossa fé é coroada, glória a Deus, né? E o intuito do Senhor é sempre o desejo dele é sempre ver que nós vamos passar esse processo com ele. A alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, é um prazer, é uma alegria. Cada conquista nossa, o Senhor ele contempla, ele se alegra, né? E ele sempre quer que venhamos acertar. Porque a palavra está aqui, a decisão também, e o que acontece seguindo as orientações do Senhor, né? Vamos estar agradando. Com isso, caminhando para a bênção. E caminhando para a bênção, o nosso Pai se alegra, né? Ele quer ser o primeiro a aplaudir a sua fé, ter prazer na sua fé, porque o que vai chamar a atenção do Senhor Jesus é a sua fé. É a sua fé. Então, nós conhecendo a palavra nos liberta. E conhecendo a palavra, nós não vamos ser enganados. Nós vamos entender, nós vamos saber o que o Senhor diz está se cumprindo. E você já sabe aí. Que a palavra de Deus está se cumprindo em muitas coisas, em muitos detalhes. Não deixem para amanhã o que se deve fazer hoje. Amém? Não troque a sua salvação pelo prato de lentilha. Cada um de nós tem uma responsabilidade de zelar por uma casa limpa, uma casa onde Deus tem prazer. Você pode ter certeza, né? Se você não tem esse zelo pelas coisas de Deus, pela sua vida espiritual, é o inimigo que vai liderar. E assim você não vai conseguir ouvir a voz de Deus assim quando ele vier. Então, as escolhas de hoje, escolhas boas, vai fazer diferença lá na frente, né? Então, se a escolha for mal, né, uma escolha que não gera vida, vai trazer prejuízo, vai trazer dor e sofrimento. E tudo que o Senhor não quer é que você fique de fora do reino dele. Ele quer que todos se salvem, porque o preço foi pago pela humanidade. Então, você entendendo, né, o que o Senhor fez, devemos dar valor,
devemos ser gratos ao Senhor em todo o tempo, por essa conquista, por esse amor. E nós vemos, né, que mesmo assim, aqui na nova aliança, nós, voltando aqui atrás, o povo israelita, mesmo sendo liberto, sendo salvo, né, das opressões, das humilhações, ao qual eles vivenciaram, 400 anos no Egito, sobre a escravidão, severa escravidão, o Senhor libertou eles, né? O povo estava sendo condicionado pelo Senhor, depois que saiu de lá, sendo tratado, trabalhado, né, para criar a identidade de Cristo neles. Eles tiveram tabernáculo ao qual o Senhor quis que Moisés fizesse, para que o povo deles estivesse todo dia ali adorando, buscando o Senhor, condicionasse o povo, né, para que eles viessem a ser confiantes, ele estaria resgatando o que havia perdido, né? Então, todas as vezes que eles se lembrassem do que o Senhor fez por eles, eles seriam gratos, seria leal ao Senhor, não ia se desviar, né? Mas eles se desviaram. Com isso, né, eles perderam a salvação. Foi um povo rebelde, um povo que se afastaram do Senhor. Enquanto o Senhor queria estar unido, eles queriam se afastar do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Com isso, tinha uma brecha, o inimigo, ele entrava, fazia-eles perderem as batalhas, fazia-eles viver sobre outros julgos que eles estavam iniciando. Isso mostra, né, que mesmo assim o Senhor ainda estava querendo estar no meio deles, né? Enquanto eles não se voltassem para o Senhor, né, eles estariam padecendo e sofrendo, né? E assim eles não tinham vida e não tinham a proteção de Deus, mas unido a Deus, né, buscando a Deus, eles teriam a proteção, o amor, o cuidado, o suprimento que fosse necessário para poder viver naqueles lugares ao qual eles estavam. Então, uma vida que agrada a Deus faz toda a diferença nesse mundo de tribulação, onde o mundo já é do maligno. Amém? Então, com a proteção, com a bênção de Deus na nossa vida, né, nós vamos viver cada vez mais em novidade de vida, vamos ser guardados pelo Senhor, né, e vamos seguir com os propósitos dele na nossa vida, em nome de Jesus. Você aí onde estiver, vocês podem louvar, vocês podem glorificar o Senhor, né, pois o nosso Deus, Ele quer que a cada vez mais sejamos gratos a Ele. E essa lembrança dessa gratidão, né, a qual nós temos, deve ser mencionada todas as vezes que entrarmos na presença dele. Sermos gratos a Ele pelo fôlego de vida, pela vida ter sido liberada a nós, pela liberdade, pelo amor, né? Então, hoje temos livre acesso ao Pai, então nós devemos ser gratos ao Senhor, né? Ou seja, muitas vezes ressaltamos mais as dificuldades, os problemas, do que adoramos o Senhor, do que mostramos gratidão, né? Agradecemos. E, na verdade, enquanto agradecemos, somos gratos ao Senhor, as bênçãos vão nos alcançando em nome de Jesus. Amém? Então, o coração daquelas pessoas, enquanto Jesus explicava a palavra, ardia, né? A palavra de Deus, ela provoca mesmo. Ela provoca aquilo que nem a medicina explica. Quando ela vai de encontro ao nosso coração, ela transforma, fazendo com que aquele velho coração seja um novo coração. É verdade. Ou seja, aquele caráter, a velha criatura que existia, não existe mais e passa agora a ser uma nova criatura.
ser a imagem de Cristo, refletir a imagem de Cristo, né? Ou seja, vai refletir, vai exalar o bom perfume de Cristo. Não vai exalar um cheiro ruim mais. A vida de Cristo em nós faz manifestar um novo caráter, uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém? Então, fique na paz de Cristo. Espero que essa palavra tenha falado com vocês, pois o meu coração falou, né? Vocês que estão aqui no canal pela primeira vez, se inscrevam no canal. E vocês que já estão, glória a Deus, obrigado por cada inscrito no nome de Jesus. Eu venho abençoar a vida de vocês para a glória de Deus. Deixa as suas interações no canal, curtindo os vídeos. Se quiser, comente, se quiser, compartilhe. Venho avisar vocês que quando não estou aqui no canal, eu estou em comunidade, é verdade. Quando eu não apareço no vídeo, estou em comunidade, lá eu escrevo a mensagem, vocês podem visualizar e assim será abençoado. Deixe na sua partida lá também, no nome de Jesus, amém? É uma grande batalha espiritual para pregarmos a palavra de Deus. Recebemos muitas retaliações, mas nós não podemos parar. Você nos ajudando, junto conosco, em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes, em nome de Jesus. Fica na paz e tchau, tchau.